Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula, né? Eu sou o professor Valmir Frias, sejam todos muito bem-vindos. E essa vai ser a nossa primeira aula, né, da nossa atividade 5, que a gente encerra então o nosso aprofundamento. Tá aí na tela, né, para vocês darem uma olhada. Então, o tema, né, dessa atividade 5 é o seminário multimediático, né, ou seja, um grande exercício, aí, algo que vai ser feito, né, juntamente aí com outros alunos, com o seu professor na sala de aula, né. E ele encerra, é a última atividade, atividade 5 aí, né, do nosso aprofundamento, né, superar desafios é de humanas. A unidade curricular é pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular é eu e o outro, culturas no plural. E aí, além disso, né, começando a aula aí, fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Eu estou hoje usando uma camisa, né? A camisa 2 aí da seleção brasileira, né? Hoje é o terceiro jogo aí da primeira fase, né, da Copa e tal, por isso eu estou com essa camisa. E também eu estou com uma calça jeans, tênis, né? E já que eu estou fazendo minha audiodescrição, aproveitar também, agradecer bastante aí o pessoal de Libras, que muito nos auxilia aí, né? Sempre deixando nossa aula muito mais abrangente e muito mais acessível a todos, né? Hoje a gente está com o Felipe, ó, ele vai dar um alô aí pro pessoal. Aí, Felipe, valeu. E acaba deixando, né, nossa aula, logicamente, mais acessível, então a gente agradece aí como sempre, né? E também, já que a gente está iniciando a aula, não vou esquecer de dar uma boa dica para vocês, que é o nosso canal, né, de educação antirracista. Aí tá aí na tela para vocês darem uma olhada. É um novo canal, né, do YouTube, né, um canal do Centro de Mídias no YouTube, é um novo canal. Já tem alguns vídeos lá, né, e a ideia é que peguem, né, várias aulas de vários professores, pode ter alguma aula minha, como de outros professores, e sempre que essa aula tiver alguma relação, alguma correlação aí com essa questão da educação antirracista, essas aulas vão ser colocadas também nesse canal, então dê um pulinho lá, se inscrevam, né? Conheçam aí o canal, porque vale muito a pena, tá bom, pessoal? E falando agora da nosso respaldo aí pedagógico, né? Tá aí na tela para vocês, as habilidades aí do novo ensino médio, né? Dentre outras, porque como a gente está terminando aí, né, o nosso aprofundamento, a gente está na atividade 5, então, na realidade, eu poderia colocar aqui várias das habilidades que a gente viu no decorrer dessas aulas. Eu acabei escolhendo uma que foi a que mais a gente acabou vendo em várias aulas, em várias atividades até, então tá aí na tela, é a EM13 CHS 601, onde identificamos e analisamos as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo aí os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando aí a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Com relação ao objetivo da nossa aula, está aí na tela também, seria introduzir aí os alunos, né, nos assuntos relativos a questões étnico-raciais e no mundo, como eurocentrismo, racismo, evolução, entre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados a questões étnico-raciais. E já com relação ao eixo estruturante do novo ensino médio, ele está aí também, é o EM-IFCHS 07, aonde identificamos e explicamos situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, a diversidade de modos de vida, as diferentes identidades culturais
e ao meio ambiente em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, o que a gente vai ver, né, exatamente nessa aula seria essa questão do seminário seminário midiático, né? E na verdade a gente pode utilizar aí algumas ferramentas, né, para fazer esse seminário, e isso com certeza vai ser visto muito mais detalhadamente nas suas aulas com os seus professores, né? E aí a gente acabou escolhendo aqui uma ferramenta que a gente poderia usar. É uma ferramenta que nos parece, né, é falado bastante hoje em dia, nos parece algo assim extremamente moderno, mas pelas explicações a gente vai ver que sim, é moderno, sim, é dos dias atuais, mas que na verdade isso veio, né, de um dos veículos de comunicação aí mais antigos, né, que a gente tem, né, e a gente vai explicar isso melhor. Mas então, o que exatamente está aí na tela, né? A gente, na introdução, nessa aula de introdução, vamos finalizar o nosso componente curricular Eu e o Outro Culturas no Plural, com essa atividade 5, na qual vamos ver aí sobre a criação e o desenvolvimento de um seminário midiático ou multimediático, até utilizando mais algumas ferramentas. E para isso a gente vai explicar melhor, né, tanto a questão das ferramentas, mas também como poderíamos usar essas ferramentas, e aí pela ótica, por exemplo, aí da filosofia, né, bem como também das outras ciências humanas, aí como história, como geografia, a sociologia também acaba entrando bastante nisso, que são aí também, né, matérias, ciências humanas aí que permearam, na verdade, todo esse nosso aprofundamento aí, né, Eu e o Outro Culturas no Plural. Então é o que a gente vai ver nessa atividade 5 e vai concretizar isso no decorrer da atividade, com dicas, com ideias a respeito do que a gente poderia, de como poderíamos estar utilizando, né, isso daí, essa ferramenta, que a gente vai falar melhor, nesse seminário que vai ser né, criado, né, e pensado tal, em sala de aula, às vezes em grupo, né, com a mediação, aí, com o auxílio dos seus professores em sala de aula. E a nossa intenção aqui é deixar vocês um pouco mais por dentro disso tudo, auxiliando aí nesse trabalho do professor em sala de aula e, consequentemente, obviamente, também auxiliá-los aí, os alunos, né, para que entendam melhor isso, entendam melhor a própria ferramenta e possam ter aí ideias que acabem levando aí a um bom seminário multimediático aí na sala de aula de vocês, tá bom? Então, o que seria, né, qual seria essa ferramenta que a gente acabou escolhendo, né? Então, tá aí na tela para vocês. É uma imagem que representa aí o podcast, né? Representando aí esse novo veículo de comunicação, que, como eu disse, ele veio um pouco de um veículo já mais antigo, e é o que a gente vai acabar utilizando aí nessa atividade 5. Pessoal, então, exatamente o que a gente vai falar, né, de podcast, tentar entender isso. É importante, antes da gente continuar na apresentação, entendermos o seguinte, né? Meios de comunicação, né, existem há muito tempo, e quando os eletrônicos, né, a eletricidade começou a entrar na vida das pessoas, ou seja, no final do século XIX, meados do século XIX para diante, começam a aparecer meios de comunicação que não mais necessitam somente de, por exemplo, um papel, né, como é o caso de livros, jornais, revistas, tal, mas também esse meio eletrônico acaba utilizando no criar material, criar o conteúdo para aquele veículo, bem como também, né, veiculá-lo, né, passar isso adiante e tal, e transformar realmente num veículo de comunicação. E final do século XIX, começo do XX, começam aí estudos visando, né, se utilizar de uma tecnologia que era ainda muito nova, muito incipiente,
e foram, dessa forma, tentando fazer com que aquilo pudesse vir a se tornar algo, né, como um veículo de comunicação. E a gente está falando basicamente do rádio, né, que começou de uma forma mais assim, um rádio para falar com as pessoas e próximo tal. Isso principalmente, né, nas primeiras guerras do século XX, mas mais necessariamente na Primeira Guerra. E aí o rádio acabou sendo utilizado dessa forma. Um dos precursores aí, né, do rádio, da tecnologia em si, é o Guillermo Marconi, né, um italiano tal, que acabou fazendo esse tipo de experimentos tal, e acabou desenvolvendo melhor essa questão do rádio. E aí, como veículo de comunicação mesmo, se utilizando aí, né, para comunicar, para própria comunicação, para propaganda, para noticiários e coisas do tipo, é mais ou menos ali no finalzinho da década de 10, início da década de 20, a gente tem o aparecimento do rádio. Tanto que a gente está no momento onde muitas pessoas, né, estão falando a respeito disso. Eu tenho um primo, por exemplo, que é radialista, e está sendo bastante falado a questão dos 100 anos do rádio, né? Que a gente está aí próximo de completar, ou se já não está completando ainda esse ano ou ano que vem. Mas foi mais ou menos ali no início da década de 20 que o rádio começou a se popularizar, em primeiro lugar na Europa, logo ele chegou nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ele acaba pouco a pouco aparecendo em vários outros países, como é o caso do Brasil, que foi assim, o rádio começou a aparecer e começou a ter uma força maior já mais para o final da década de 20 e se popularizou e começou a aumentar cada vez mais o seu prestígio, o seu alcance e tal, durante a década de 30, né, no Brasil. Então, por que eu falei de tudo isso? E ao mesmo tempo também eu não coloquei isso numa apresentação, porque isso vai ser falado melhor nas próximas aulas que a gente vai ter sobre esse assunto, mas eu quis fazer esse apanhado geral hoje, para que, primeiro, vocês entendam que isso é uma tecnologia já antiga, mas que acabou se modernizando agora, de um tempo para cá, tanto na questão das rádios via internet, né? Toda rádio hoje em dia tem também lá o seu site, onde você consegue escutar a programação daquela rádio, sem necessariamente ter que fazer daquela forma mais antiga, aquele radinho de pilha, aquela coisa, né? Então você acaba, pelo próprio computador, notebook, celular, você consegue também ter acesso às informações, ter acesso à programação das rádios, e isso foi um primeiro passo para essa modernização eletrônica, digamos assim, do rádio. E aí, com o aparecimento de outros aplicativos tal, que foram sendo utilizados, a gente tem aí o aparecimento do podcast, né? Com essa roupagem mais moderna, digamos assim, mas que acaba mostrando que é uma tecnologia mais antiga, mas que está com uma roupagem nova, um meio diferente, não o rádio pura e simplesmente, mas aplicativos, né, tal, que trabalham com essa questão do som, ou mesmo o som e a imagem, né, porque no próprio YouTube também tem muito podcast no YouTube, e acaba se tornando aqueles podcasts onde não só a fala, né, dos participantes acaba influenciando, acaba ajudando, mas também acaba tendo uma gravação, né, uma imagem de como aquele podcast aconteceu e dos entrevistados, tal. Então, assim, tem vários meios onde o podcast está presente, não só esses meios ligados mais à questão de som, de música, por exemplo, mas também alguns outros aplicativos que têm a questão do som e da imagem, e acaba juntando os dois e transformando não só num programa de podcast, mas quase que um programa de entrevistas, né? Um programa onde o vídeo, a imagem também influencia, né? Agora, para a gente ter a ideia, né, e vocês depois, na hora que forem baixar os materiais, tal, já ter uma ideia mais ou menos do que está nessa aula, está aí na tela então para vocês. Os podcasts aí, né, são arquivos de áudio digital, disponibilizados aí por agregadores, né, aplicativos ou sites,
que os armazenam e transmitem pela internet, ou seja, algo que eu acabei de falar para vocês agora. Eles possibilitam a todos ouvir sobre novas culturas, temas variados, análises sobre diferentes assuntos e notícias, criadas por veículos de comunicação ou mesmo por pessoas comuns. De uma maneira simples, ele funciona como se fosse um rádio digital, em um grande banco de arquivos, em servidores espalhados por todo o mundo. Então pode voltar em mim um pouquinho. Basicamente o que está nesse slide que a gente acabou de ver é mais ou menos, eu fui até um pouquinho adiante, do que eu falei para vocês agora há pouco. Então, é um arquivo, né, que é digital, tal, que você acaba veiculando isso via internet, mas digamos que o fato de você estar ouvindo, né, o som da voz das pessoas ali que estão falando, tal, e isso está sendo transmitido, ele assemelha muito a questão do próprio rádio, né, que iniciou de uma forma, que foi evoluindo, né. A gente tinha aí rádios que eram válvula, né, um negócio que era enorme, depois mudou para transistor, conseguiram diminuir o tamanho dos rádios, ou seja, essa evolução do equipamento rádio, né, ele foi acontecendo aí no decorrer do século XX, e já aí para o final do século XX, começo do XXI, onde a gente tem a ascensão da internet e também a internet sendo melhorando, né, cada vez mais e também atingindo uma quantidade muito maior de pessoas nesse processo, acabou se intensificando e acabou mostrando essa vertente, né, de que o rádio pode também não só ser utilizado, né, via antena e captação de um próprio aparelho, mas também começou a utilizar a internet para isso. Esse foi um primeiro passo. E num segundo momento, num segundo passo, digamos assim, começou então a aparecer esses aplicativos aí, né, que tem podcasts, ou mesmo o YouTube utilizando imagens também, como eu falei para vocês agora há pouco. Pode voltar na tela um pouquinho? Então, como podemos fazer um podcast com o conteúdo da atividade 2. E aí é um exemplo, porque pode ser da 1, da 2, ou pode ser de todas elas ao mesmo tempo. Pode voltar em mim mais um pouquinho. Então, como que a gente pode pensar e utilizar o podcast, né, para uma apresentação na escola, por exemplo? Parece algo muito legal de se fazer, e realmente é, só que denota aí trabalho, né, denota organização, denota vários pontos onde a gente tem que pensar, e é isso que a gente vai ver no próximo slide, mas eu queria primeiro falar uma coisa. A gente pode utilizar, né, pensar numa atividade, numa delas, analisar elas um pouco mais a fundo. Cada uma das atividades a gente teve aí praticamente de todas elas 8 aulas, né? A gente tinha 2 aulas aí de introdução, mais 4 aulas de desenvolvimento, mais 2 aulas de sistematização. Então, só uma das atividades, utilizando todas essas aulas, gera material, bastante coisa que pode ser falado aí no podcast. Enquanto vídeos, né, do YouTube, por exemplo, a gente tem aí uma média de 10 a 15 minutos cada vídeo, os podcasts eles podem se arrastar por bastante tempo, porque acaba, digamos assim, destrinchando mais o assunto, falando mais. Não é uma pessoa só falando, normalmente você tem aí 2 apresentadores e vão falando e vão conversando entre si, e muitas vezes tem um apresentador ou, por exemplo, 2 apresentadores e tem ali a presença de um convidado e tal. Normalmente essa pessoa vai entender muito sobre aquele assunto que está sendo falado, e esses 2 apresentadores vão estar entrevistando essa pessoa e vai começar uma espécie de um bate-papo ali, que vai levando a criação mesmo, né, de um conteúdo aí, né, de áudio tal, que vai depois ser disponibilizado. Pessoal, dicas então, né, de como a gente pode pensar aí essa atividade, né?
Então, a gente tem várias dicas que a gente pode ir dando, pode colocar na tela, porque elas vão aparecendo aos poucos e eu vou conversando com vocês a respeito. Então, primeiro, equipamentos necessários. Você precisa de um bom microfone, você precisa de que esse microfone esteja ali, né, conectado a um notebook, que esse notebook tenha uma qualidade razoável para aguentar aquele tipo de software que você vai estar utilizando. Então, assim, são vários passos e não é simplesmente gravar de qualquer maneira e tentar depois reproduzir isso e tal. É bom que você tenha já um equipamento que te auxilie, né, a que isso realmente saia de uma forma a melhor possível, né? Lógico, a pessoa que está fazendo, principalmente um aluno e tal, ele não é um profissional daquilo, mas é bom que ele se resguarde, tenha ali por trás o mínimo de equipamentos realmente necessários para que isso seja levado, né, atento aí da melhor forma possível. Pode voltar na tela um pouquinho. Tema. Então, como qualquer coisa ligada ao veículo de comunicação, você tem que saber exatamente do que você vai falar. E para você escolher o tema, você vai pesquisar várias coisas, vários temas, escolher um deles e quando você escolher, fazer uma pesquisa até mais apurada para você ter ideia do máximo de informação possível sobre aquele tema que você escolheu, para que na hora que isso vá ao ar, né, para que isso vai estar em alguma plataforma, alguma coisa, esteja mesmo falando sobre aquele assunto da melhor forma possível, com o máximo de informação possível, realmente criando-se aí dessa forma um conteúdo, né, de áudio digital, onde vai realmente estar falando do assunto da melhor forma possível. Então a questão do tema é bastante importante. Pode voltar na tela mais um pouco. Público-alvo. Então quer dizer, que público você quer atingir? Esse podcast que você vai fazer é para crianças? É para adolescentes? É para as pessoas adultas? Tem um público mais específico? Por exemplo, você quer falar com os adultos, mas são os adultos que têm mais de 60 anos e menos de 70. Então você pode estipular isso de uma determinada forma. Agora, lógico, a gente está falando, né, do exercício, de um seminário e tal, então qual vai ser o público-alvo de vocês? O professor que vai analisar isso e, obviamente, os alunos da sua sala ou mesmo da sua escola, né, que vão acabar depois tendo acesso ao conteúdo que foi criado. Então, a questão do público-alvo é muito importante para você saber exatamente que público você quer atingir e, dessa forma, então, saber a maneira como você vai poder se portar na gravação, né, no programa em si, no podcast que você está criando, e falar disso da melhor forma possível. Pode voltar lá. E vinheta. Então, quer dizer, vinheta de abertura, vinheta de encerramento do podcast. Isso pode ser pensado, isso pode ser gravado algo, para que dê algo que é bastante importante em qualquer veículo de comunicação, né? Que seria a identidade do veículo. No caso de um jornal, por exemplo, cria-se um logotipo para o jornal. Aquilo é uma identificação, né, uma identidade visual. A mesma coisa um vídeo, né, a vinheta de abertura, a vinheta de encerramento do vídeo. E no caso do podcast, isso vai ser via som, vai ser uma música, vai ser algo que você vai pensar, mas vai aí se criar uma vinheta mostrando que está iniciando aquele programa e de repente uma vinhetinha para o final, então isso também é importante. Pode voltar lá nas dicas, por favor. Roteiro. Tudo, né, que a gente faz relacionado à questão... Pode voltar em mim agora. Tudo que está relacionado aí com meio de comunicação, a gente tem que ter um roteiro. A gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então ele vai iniciar dessa forma, por exemplo, com a vinheta. Logo em seguida começa o podcast em si, vai ter a apresentação, né, dos apresentadores do podcast ou do apresentador. Ele vai se apresentar. Então tudo isso vai sendo estipulado e vai sendo colocado no roteiro.
até mesmo tentando, se precisar, mesmo que mais ou menos, qual o tempo de duração de todos esses passos do roteiro para você já ter uma ideia, por exemplo, de qual vai ser a duração do seu programa de podcast. Então o roteiro é bem importante, isso é feito de uma forma mais simplista, digamos assim, no começo, e depois você acaba elaborando ele um pouco melhor para deixar ele o mais próximo, né, esse roteiro, do que vai ser o produto final depois. Ou seja, ele tem que ser um roteiro muito bem pensado e elaborado para que depois o produto final, ou seja, o programa de podcast, fique o melhor possível, né? Saudação inicial, aí pode entrar na questão da vinheta também, né? Algum tipo, mas essa saudação inicial ela seria aquela saudação dos apresentadores logo após a vinheta ter sido né, colocada, ouvida, tal. Vem a saudação inicial aí dos próprios apresentadores ou do apresentador. Pode voltar lá, por favor. Apresentação do tema. Então, quer dizer, o que exatamente vai ser falado naquele programa. Então, depois da saudação inicial, normalmente esses apresentadores vão falar, olha, a gente vai fazer um programa hoje, por exemplo, falando aí, né, falando nas nossas aulas, falando das sociedades indígenas. Então, a gente vai mostrar, por exemplo, alguns cantos, né, alguma coisa relacionada à cultura dos povos originários, né, dos indígenas. Então, apresenta-se o tema, exatamente o que vai falar no decorrer desse programa de podcast, tá bom? Pode voltar lá, por favor. A apresentação do narrador entrevistado, caso tenha um entrevistado. Então, após essa saudação inicial mais rápida, após a apresentação do tema que vai ser falado, o narrador, ou os narradores, ou os apresentadores, eles acabam falando um pouco mais de cada um deles, explicando um pouco, né, a questão da formação, o que eles fazem, por que eles estão se envolvendo naquele tipo de coisa, e apresentando também o entrevistado, se tiver, né, que você chamou para participar daquele programa, para falar daquele assunto específico que você está lidando nesse programa, né, de podcast que está sendo gravado, tá bom? Pode voltar lá. Encerramento, conclusão, né, ou fechamento. Então, após todo o programa ter sido feito, após ter sido falado tudo o que deveria ser falado, você faz ali o encerramento, uma certa conclusão daquilo, né? Porque assim, você apresentou várias coisas durante o programa, você tem que depois fazer um encerramento querendo dizer assim, olha, concluímos que isso acontece assim, assim, e que poderia vir a acontecer de uma outra forma. Ou seja, né, são formas de você mostrar essa questão né, de como da apresentação, né, do encerramento, né, encerrando o próprio programa em si e encerrando também né, tudo que você gostaria de falar, ou pelo menos tudo que estava no seu roteiro que você ia falar sobre aquele determinado assunto. Pode voltar mais um pouquinho. Saudação final, né? Então, se tem a saudação inicial, você vai fazer a saudação final ali para terminar realmente com aquele assunto. E vinheta de encerramento, é como eu falei, a vinheta, ela existe tanto uma vinheta de abertura, como pode vir a ter uma vinheta de encerramento. E mesmo pode ser a mesma vinheta tanto para o início como para o final, vai depender da decisão que vocês mesmos vão tomar, né? Pessoal, dá uma olhada aqui na tela. Então a gente, né, o seminário multimediático, a gente fez a introdução nessa nossa aula de hoje, e na nossa próxima aula a gente vai continuar nessa atividade 5, vai falar do desenvolvimento, a gente vai acabar falando um pouquinho mais de rádio, a gente vai falar um pouquinho mais também a respeito das atividades anteriores, para a gente ter uma ideia melhor do que pode ser colocado aí nesse programa de podcast, tá? Pessoal, avaliem a aula, digam o que vocês acharam, né, deem dicas aí o que vocês estão achando da aula, para a gente poder ir sempre melhorando cada vez mais, tá bom? Pessoal, tchau, tchau então, e até a nossa próxima aula. Valeu!